Nós recebemos revelações de Deus em nossas vidas através da palavra dele. Na Bíblia, nós encontramos tudo o que é necessário para nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça. A palavra de Deus nos ajuda a crescermos. Não tem como nós pensarmos em crescimento sem pensarmos na revelação inspirada de Deus, a Bíblia. No contexto do apóstolo Paulo, ele se defrontava com revelações do próprio Deus a ele, pois ele estava sendo inspirado para escrever livros, para escrever cartas e para pregar o Evangelho. Aqui no capítulo 3 de Efésios, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele recebe essa revelação que ele descreve no capítulo 2. Perceba comigo Efésios capítulo 3, a partir do versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Percebe que o apóstolo Paulo ele recebeu essa revelação do Senhor, conhecer o mistério que ele havia descrito no capítulo anterior. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Pela graça sois salvos. Agora vós sois participantes. Somos um só povo juntamente com os israelitas. Pertencemos a um único povo juntos, co-participantes da mesma graça, co-herdeiros. E aqui mais uma vez ele enfatiza isso. Versículo 4 ainda nos diz: Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Quando nós lemos as cartas de Paulo, especificamente aqui a de Efésios, nós percebemos a realidade acerca do mistério de Cristo. Mas que mistério seria esse? Nós podemos nos perguntar. O que é que deve fazer tamanha diferença em minha vida em relação a esse mistério? Perceba a continuação do texto. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Antes dessa revelação, esses mistérios acerca de Cristo, acerca da graça, não havia sido revelado aos povos passados. Os judeus não tinham a mesma revelação que nós temos aqui na palavra. Nós temos a palavra completa. Nós podemos perceber o quadro todo que o Senhor quis nos mostrar. Obviamente que nós não sabemos as coisas que virão, por mais que elas estejam escritas em Apocalipse. Ainda existem muitas dúvidas em nossas mentes acerca daquele evento final. Mas tudo o que ocorreu antes, nós podemos observar o quadro por completo. A revelação do Senhor sendo encaixada a um passo de cada vez, até chegar em Jesus Cristo, até chegar no livro de Apocalipse, o fim de tudo. O versículo 5 ainda nos diz: O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. E o versículo 6 nos diz: A saber, ou seja, o mistério de Cristo, essa revelação que os passados não tiveram, é essa: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O mistério que o apóstolo Paulo recebeu é aquele mesmo que ele percebeu o tamanho erro que ele estava cometendo, de perseguir a igreja de Cristo, o Messias que ele tanto esperava como judeu. Ele achava que aquilo era uma heresia, que Jesus não era o Messias. Mas aí ele se defronta com a verdade, e as escamas caem dos seus olhos, e ele passa a perceber que os gentios agora participam da mesma graça, que os gentios agora são co-herdeiros do mesmo céu, da mesma verdade, da mesma palavra, da mesma comunhão com Deus. Além disso, é descrito também, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Todos os que se convertem, creem no Senhor Jesus, são transformados pelo Espírito Santo, fazem parte do povo de Deus, a igreja. Seja judeu, seja gentil, todos fazem parte desse mesmo corpo. Somos co-herdeiros da mesma graça, a graça que o Senhor nos dá.
Nós podemos dizer que somos herdeiros do Evangelho, somos herdeiros da graça, da comunhão com o Senhor eternamente, e que estamos em um só corpo. O apóstolo Paulo, em outras ocasiões, menciona isso também. 1 Coríntios demonstra que nós somos membros de um só corpo, o qual Cristo é o cabeça. Ele é a cabeça e nós somos os membros do corpo. Nós somos guiados por Jesus. E nós fazemos parte do corpo, a igreja, e a igreja cresce se nós estivermos fazendo nossa função dentro do corpo, a nossa parte dentro do corpo. Aqui mais uma vez o apóstolo fala sobre isso, membros do mesmo corpo. E também coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós também participamos das promessas. Que promessas são essas? Talvez você pense: ah, não, eu tenho uma promessa de que minha vida vai ser uma vida grandiosa no futuro. Entenda que a vida grandiosa no futuro é a vida eterna com Deus. Você pode ter seus sonhos frustrados, seus planos de ter uma excelente condição financeira. Talvez o Senhor não queira. E se o Senhor não quiser, o que você vai fazer? Deus muitas vezes nos dá provação para que nós saibamos viver melhor para Ele. Entendamos o plano dele. Lembre-se de Jó. Jó passou por essas situações. Jó não entendia no momento, mas ele conheceu mais a Deus. Ele entendeu que Deus é soberano, que Deus é cuidador, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Da mesma forma, as promessas de Deus para nós não envolvem que nós vamos ser bem, que nós vamos ter uma boa condição financeira, que nós vamos ser as pessoas que terão a melhor saúde do mundo, mas quer dizer que nós temos a vida espiritual. Nós podemos ter a certeza de que Deus nos escuta. Nós podemos ter a certeza de que quando nós oramos pela fé, crendo no Senhor Jesus, Deus nos escuta, Ele nos promete isso. Que os nossos pedidos podem ser ouvidos e atendidos. Você crê nessa promessa? Você crê na promessa de que, se nós confessarmos com a nossa boca, se nós crermos com o nosso coração em Jesus Cristo como Senhor, nós seremos salvos. Isso também é promessa dele. Essas são as promessas que devem contar em nossas vidas, as promessas verdadeiras dele, que envolve comunhão com ele. Se nós estamos em Deus, se nós estamos em Jesus e através dele vivemos, nossos pecados são perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Promessa de Deus, de que nós seremos perdoados. Você crê nessas promessas? Essas são as promessas, algumas das promessas que Deus nos faz, que Deus nos dá. E nós devemos sim, dessas promessas, trazer para as nossas vidas, tomarmos posse usando a linguagem bíblica, para que possamos crescer. E quando a circunstância momentânea apontar para outra coisa, nós lembrarmos das promessas de Deus. Se eu confessar meus pecados, Deus me perdoa. Se eu orar, o Senhor me escuta. E várias outras promessas que nós podemos encontrar na Bíblia. Se nós vivermos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Esse tipo de promessa que nós devemos confiar e descansar. Creia nessas promessas. Procure várias outras promessas dentro da palavra de Deus, para que você possa ficar mais tranquilo, mais em paz. Lembre-se, por exemplo, da promessa em Filipenses 4. Entregando tudo ao Senhor, não andando preocupado com as coisas, mas entregando ao Senhor em oração e súplica, e a paz que excede todo o entendimento vai nos guardar. Promessa de Deus. Descanse nas promessas verdadeiras do Senhor. Isso foi revelado ao apóstolo Paulo, a graça que nos alcança e nos salva, e também que nós participamos do mesmo reino, da mesma herança e das mesmas promessas. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Que a paz do Senhor Deus esteja com você. Que Deus te abençoe.